Olá, meu nome é Reginaldo Júnior e eu vou começar introduzindo o nosso trabalho sobre a teoria comportamental. A teoria comportamental da administração, ela trouxe uma nova concepção e um novo enfoque à teoria administrativa. A abordagem da ciência do comportamento, o abandono das posições normativas e prescritivas das teorias anteriores. E também teve a adoção de posições explicativas e descritivas, tendo início com Herbert Alexander Simon. As origens da teoria comportamental da administração são as seguintes. 1. A oposição ferrenha e definitiva da teoria das relações humanas em relação à teoria clássica caminhou lentamente para um segundo estágio, a teoria comportamental. Esta passou a representar uma nova tentativa de síntese da teoria organizacional formal e com o enfoque das relações humanas. Segunda, a teoria comportamental ela representa um desdobramento das teorias das relações humanas, com a qual se mostra eminentemente crítica e severa. Ainda que compartilhe alguns dos seus conceitos fundamentais, utilizando-os apenas como pontos de partida ou de referência e reformulando-os profundamente. A teoria comportamental rejeita as concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas. A teoria comportamental ela critica a teoria clássica, havendo autores que veem no behaviorismo a teoria da organização formal, aos princípios gerais da administração, ao conceito da autoridade formal e à posição rígida e mecanicista dos autores clássicos. 4. Com a teoria comportamental, deu-se a incorporação da sociologia da burocracia, ampliando o campo da teoria administrativa. Também com a relação à teoria da burocracia, a teoria comportamental, ela mostra-se muito crítica, principalmente no que se refere ao modelo de máquina, que é aquela adotada para representar a organização. 5. Em 1947, surgiu um livro que marcou o início da teoria comportamental na administração. O nome desse livro é O Comportamento Administrativo, de Herbert Simon. O livro ele é um ataque aos princípios da teoria clássica e a aceitação, com os devidos reparos e correções, das principais ideias da teoria das relações humanas. O livro ele marca o início da teoria das decisões. Bom, dando continuidade ao assunto, a teoria comportamental ela fundamenta-se no estudo do comportamento individual. Assim, viu-se a necessidade dos administradores entender por que os empregados estavam tomando tais atitudes. Então, quais suas motivações? Foi aí então que Maslow criou uma teoria das motivações. Essa teoria ela está organizada em necessidades, e essas necessidades estão organizadas em um nível hierárquico. Assim, a nossa famosa pirâmide de Maslow. Então, lá no primeiro nível, na base dessa pirâmide, Maslow definiu as necessidades fisiológicas, aquelas que básicas do ser humano. Então, como comer, a própria alimentação, que é comer, beber, as necessidades de sono e descanso, que é poder repousar, dormir, e as necessidades de abrigo, se esconder do frio, do calor, entre outras necessidades. Quando uma dessas necessidades ela não está de acordo, ela não está sendo satisfeita, ela acaba tomando conta da situação. Então uma pessoa que não se alimentou e que não comeu, ela vai estar com fome e não vai trabalhar bem. Da mesma forma que uma pessoa que não dormiu na noite passada ou que não descansou, não vai poder trabalhar bem. Ela vai ser impossibilitada, porque ela tem essa necessidade básica para que ela possa trabalhar. Logo, as necessidades fisiológicas podem ser definidas como tudo aquilo que é necessário para o ser humano sobreviver. Eu vou dar continuidade e vou falar sobre as necessidades de segurança e as necessidades sociais. Bom, as necessidades de segurança, elas são as quais constituem o segundo nível das necessidades humanas, as quais são necessidades de segurança, estabilidade, busca de proteção contra ameaça ou privação de fuga do perigo. Ela surge como um comportamento quando as necessidades fisiológicas elas estão relativamente satisfeitas.
Quando o indivíduo ele é dominado por necessidades de segurança, o seu organismo então ele vai agir como um mecanismo de procura de segurança, então fazendo com que essas necessidades funcionem como elementos organizadores quase exclusivos do seu comportamento. Ela tem grande importância do comportamento humano, uma vez que o empregado ele está sempre em relação de dependência com a empresa, nas quais ações administrativas ou decisões incoerentes podem provocar incerteza ou então insegurança no empregado quanto à sua permanência no emprego. Se essas ações ou decisões elas refletem discriminação ou favoritismo ou então alguma política administrativa imprevisível, ela pode se então tornar poderosos ativadores dessa certa insegurança em todos os níveis hierárquicos da empresa. Vou falar agora um pouco sobre as necessidades sociais, que elas surgem quando as necessidades mais baixas, as fisiológicas e de segurança, elas encontram-se relativamente satisfeitas. Dentro dessas necessidades sociais estão a necessidade de associação e participação, de aceitação do companheiro, trocas de amizade, de afeto e de amor. Então, quando essas necessidades sociais elas não estão satisfeitas ou supridas, o indivíduo ele vai se tornar resistente, antagônico e então hostil em relação às pessoas que o cercam. Em nossa sociedade, a frustração das necessidades de amor, de aceitação, conduz então à falta de adaptação social, então a isolação e a solidão. Então, dar e receber afeto são importantes forças motivadoras para o comportamento humano. As necessidades de estima são as necessidades relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Elas envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito. Elas incluem também o desejo e a força de adequação da confiança perante o mundo e uma independência e autonomia. A satisfação nessas necessidades conduz a sentimentos de autoconfiança, valor, força, prestígio, capacidade e utilidade. Mas a sua frustração pode produzir sentimentos como inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo, que por sua vez podem levar aos desânimos ou atividades compensatórias. Depois temos as necessidades de autorrealização, que são as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Elas estão diretamente relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa pelo impulso que uma pessoa tem de se tornar sempre mais do que é e do que pode ser. As necessidades humanas assumem formas e expressões que variam conforme o indivíduo. A intensidade da necessidade e a sua manifestação são variadas e obedecem às diferenças individuais entre cada pessoa. Apesar disso, a teoria da hierarquia de necessidade de Maslow se fundamenta nos aspectos que veremos agora com o Gabriel. Então, tratando agora sobre os aspectos da teoria de necessidade de Maslow, o primeiro deles é somente quando um nível inferior de necessidade está satisfeito, é que o nível é imediatamente mais elevado, né, ele surge no comportamento da pessoa. Em outros termos, quando uma necessidade é satisfeita, ela deixa imediatamente de ser motivadora de comportamento e ela dá oportunidade aí para que um nível mais elevado de necessidade possa se manifestar. E o segundo deles é que nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades. Algumas das pessoas chegam a se preocupar com as necessidades de autorrealização, outras estacionam nas necessidades de estima, outras ainda nas necessidades sociais, enquanto muitas outras ficam preocupadas exclusivamente com a necessidade de segurança e fisiológicas, sem que consiga satisfazê-la adequadamente. O terceiro aspecto é quando as necessidades mais baixas elas estão satisfeitas e as necessidades localizadas no nível mais elevados passam a dominar o comportamento. Então, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento, e isso gera aí uma tensão no organismo. E a necessidade mais premente, ela monopoliza aí, o indivíduo e o leva a mobilizar as diversas faculdades do organismo para atender ele mesmo. O quarto aspecto é que cada pessoa possui sempre mais de uma motivação. Então, todos os níveis de motivação atuam juntos no organismo. E as necessidades mais elevadas, elas atuam sobre as mais baixas. E desde que essas estejam realmente sendo satisfeitas.
E toda necessidade ela está relacionada com o estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades. E seu efeito sobre o organismo, né, é sempre global, né, em conjunto. O quinto aspecto é o comportamento motivado. Ele funciona como um canal pelo qual as necessidades são expressas ou satisfeitas. E por último, né, o sexto aspecto é a frustração ou a possibilidade de frustração de satisfação de certas pessoas, né, ou de certas necessidades. Elas passam a ser consideradas como uma ameaça psicológica. Essa ameaça ela produz aí reações gerais de emergência no comportamento humano. Então esses foram aí um dos 6 aspectos. É a teoria dos 2 fatores. Frederick Herzberg criou a teoria dos 2 fatores analisando o comportamento das pessoas no seu local de trabalho. E para ele, existem 2 fatores. O primeiro são os fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, que eles estão localizados no ambiente em que as pessoas desempenham o seu trabalho. Como essas condições são administradas e decididas pela empresa, acaba que os funcionários eles não têm muito controle sobre essas decisões que são tomadas. E os principais fatores higiênicos são os salários, os benefícios sociais, o tipo de chefia que as pessoas recebem de seus supervisores, as condições físicas e ambientais e as políticas e diretrizes da empresa e o relacionamento e o clima de relacionamento entre a empresa e o funcionário e, por fim, os regulamentos internos da empresa. Tradicionalmente, esses fatores higiênicos eles eram utilizados na motivação dos empregados. O trabalho ele era considerado uma atividade desagradável e eles apelavam para prêmios e para incentivos salariais para que as pessoas dessem em troca a sua mão de obra, ou seja, que elas trabalhassem mais a troco de receber algo a mais por isso. E as pesquisas de Herzberg diz que esses fatores higiênicos eles são ótimos apenas para manter uma satisfação dos empregados e que quando eles se elevam, não é possível manter essa elevação por muito tempo. Quando esses fatores higiênicos são precários, eles acabam gerando uma insatisfação nos empregados. Herzberg também chama esses fatores de fatores insatisfatórios. O segundo fator que Herzberg analisa no comportamento das pessoas no seu local de trabalho são os fatores motivacionais ou fatores intrínsecos. Eles estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que as pessoas exercem. Esses fatores motivacionais eles estão sob controle do indivíduo, ou seja, o funcionário acaba controlando e eles se relacionam com o papel que o funcionário desempenha e acaba envolvendo um sentimento de crescimento individual da empresa, um reconhecimento profissional e uma autorrealização. Todos esses fatores eles dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu local de trabalho. E tradicionalmente essas tarefas e esses cargos eles são arranjados e definidos com a preocupação de atender os princípios de eficiência da economia, ou seja, aquelas principais atividades de eficiência que a economia busca. E eles acabam eliminando um desafio, o que acaba gerando para o indivíduo um desinteresse. E esse desinteresse ele acaba se tornando uma apatia pelas tarefas e tal, e acaba também tendo uma falta de um sentido psicológico para a pessoa que está exercendo essa tarefa. Os efeitos dos fatores motivacionais, eles são ótimos e provocam uma satisfação nas pessoas. Porém, se elas são precárias, eles evitam essa satisfação. Herzberg também chama esses fatores de fatores satisfatórios. Em relação aos estilos da administração, a teoria comportamental ela oferece uma variedade de estilos de administrar ao administrador. E a administração da organização ela é condicionada ao estilo em que o administrador dirige. E esses estilos, eles por sua vez, dependem das convicções do administrador em relação ao comportamento humano. Sendo que essas convicções elas moldam não apenas a maneira de se conduzir as pessoas, mas também a maneira de se dividir o trabalho, controlar, planejar e organizar as atividades. E MacGregor, ele compara dois desses estilos, que são 2 estilos antagônicos e opostos, que ele denomina de teoria X e teoria Y. A teoria X ela é um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, enquanto a teoria Y ela é
baseada nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. Falando agora um pouco sobre a teoria X, ela é a concepção tradicional da administração e ela possui convicções errôneas e incorretas acerca do comportamento humano. Algumas dessas convicções são que o ser humano ele é por natureza preguiçoso e condolente, então ele evita o trabalho ou então trabalha o mínimo possível em troca de salários ou bens materiais. Outra convicção é que falta ambição às pessoas, então elas preferem não assumir riscos e preferem ser dirigidas, se sentem seguras nessa dependência. Outra convicção é que a natureza das pessoas as fazem serem resistentes a mudanças e elas se sentem seguras assim e sem mudanças e sem correr riscos. E por fim, uma última convicção é que essa dependência torna as pessoas incapazes de serem independentes e de terem autocontrole e de terem autodisciplina. E isso faz com que seja necessário que a administração controle e organize e dirija essas pessoas. Então, analisando a teoria X, nós conseguimos observar que ela é o típico estilo da teoria científica de Taylor, da teoria clássica de Fayol e da teoria da burocracia de Weber. Em vários pontos, como por exemplo, no bitolamento da iniciativa individual, no aprisionamento da criatividade e no estreitamento da atividade profissional por meio do método e da rotina de trabalho. E conseguimos também ver que a teoria X, ela força as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização quer que elas façam, sem levar em conta suas opiniões e objetivos pessoais. Agora, a Inês ela vai falar um pouco sobre a teoria Y. Teoria Y. Falando um pouco sobre a teoria Y, ela é uma moderna concepção da administração de acordo com a teoria comportamental. Ela se baseia em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana. A teoria Y ela nos diz que as pessoas não têm desprezo inerente em trabalhar. Dependendo de certas condições, o trabalho pode ser até uma ação satisfatória e de recompensa. Ou também ele pode ser como uma fonte de punição. E a aplicação do esforço físico ou mental no ato de trabalhar ele pode ser natural, como a pessoa estar descansando ou estar jogando. As pessoas elas não são, por sua natureza intrínsecas, passivas ou resistentes às necessidades da empresa. Elas se tornam assim por uma experiência negativa que elas tiveram em outras empresas. As pessoas elas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. O funcionário ele deve exercitar uma autodireção, um autocontrole a serviço dos objetivos que lhes são propostos pela empresa. E esse controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter uma dedicação e um esforço que ajuda o trabalhador a alcançar os seus objetivos empresariais. O homem comum, ele aprende sobre certas condições a aceitar, mas também a procurar uma responsabilidade. E fugir dessa responsabilidade e uma falta de ambição também traz uma preocupação exagerada com a segurança pessoal, que acaba sendo consequência de uma experiência insatisfatória. Não que todas as pessoas sejam assim, mas isso é característica de apenas uma pessoa. Então esse comportamento ele não é uma causa, ele é um efeito de uma experiência negativa. A capacidade de um alto grau de imaginação e de criatividade na solução dos problemas empresariais é amplamente e não escassamente distribuída entre as pessoas. Na vida moderna, essas potencialidades intelectuais das pessoas são apenas parcialmente utilizadas. Em função dessas concepções e dessas premissas a respeito da natureza humana, a teoria Y ela mostra um estilo de administração mais aberto, dinâmico e democrático, por meio do qual administrar se torna um processo de criar oportunidades, de liberar potenciais e remover obstáculos, encorajando um crescimento individual e proporcionando uma orientação quanto aos objetivos.